Olá, amantes da justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Vamos pegar mais uma passagem aqui da Bíblia que as pessoas usam muito, ela está no capítulo 4 dos Filipenses, da carta de Paulo aos Macedônios, né? Aos Filipenses. Então, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Tudo posso naquele que me fortalece. Essa, essa frase é muito usada por muitas pessoas, muitas as pessoas postam na rede social, em vários lugares, e utilizam essa frase porque as pessoas gostam, né? Ela dá uma segurança, né? De que tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase, é uma tem dois períodos, né? Uma frase com dois períodos, então ela é uma oração com dois períodos que a língua portuguesa nos ensina. Então ela tem dois períodos: tudo posso naquele que me fortalece. Então, o primeiro período só tem sentido quando você fala o segundo. Então, não é que tudo posso apenas se eu estiver alinhado com aquele que me fortalece, se for permitido por aquele que me fortalece. Eu estando junto daquele que me fortalece, é onde eu vou ter mais chance daquilo que eu quero ser realizado. Então, tudo posso naquele que me fortalece é apenas se ele permitir. Então, seria interessante também, prudente a gente dizer, eu posso, mas eu posso porque aquele Deus permite, porque Deus vai deixar acontecer dessa forma. Então, Deus fala que a gente não sabe, a palavra de Deus, que a gente não sabe pedir, né? Porque a gente pede errado às vezes, a gente não sabe também programar, a gente não sabe fazer planos. Se a gente não sabe pedir, a gente não sabe fazer também planos certos que vão trazer, que vão nos levar nos melhores resultados. Só Ele que tem os melhores planos para nós, que vai chegar naquele resultado onde a gente vai se dar bem e onde vai ser o melhor resultado possível. E só Ele quem sabe calcular isso, que Ele sabe do futuro, do presente, de tudo, e sabe em que vai dar, né? Onde é que vai dar a nossa vida se a gente seguir por aqueles caminhos, fazendo aquelas escolhas. Então, tudo posso, então eu posso planejar e posso dizer vai dar certo, mas a gente tem que dizer se Deus quiser, então é se Ele permitir. Essa palavra foi usada pelo apóstolo Paulo, que ele estava preso, ele era seguidor de Jesus Cristo, era um apóstolo, e a igreja foi perseguida. Então, a igreja foi perseguida e prendeu o apóstolo Paulo. E ele, preso, criou uma carta para mandar para aquelas pessoas que seguiam junto com ele na igreja, para fortalecer aquelas pessoas, para encorajar, para que elas continuassem levando esse evangelho que o Cristo falou que ia ser levado a todas as nações, que Deus falou que vai ser levado a todas as nações, né, até Cristo voltar. Então vai ser pregado para todas as pessoas. E o inimigo de Deus não quer que essa palavra seja levada, por isso que a todo momento tem essa perseguição, e teve todo o tempo. Os cristãos foram perseguidos. E no tempo de Paulo, que ele andava pregando, não era diferente. Eles foram perseguidos. Tem todo tipo de perseguição, né? Ideológica, perseguição física mesmo, né? Política, perseguição onde um país persegue as pessoas, como nós temos agora um país atualmente perseguindo os padres, não deixando que aqueles padres preguem no seu país, né? Mas é uma das últimas notícias que a gente teve. Então, por quê? Porque eles seguem uma ideologia que é contra a religião, que é contra a pregação cristã, é contra a família tradicional, aquela ideologia daquele país, ela é contra a propriedade privada e é contra o Estado. Então, ele acredita que não precisa ter um governo não precisa ter um Estado para administrar um país. Precisa apenas as pessoas, e as pessoas livres. Não precisa uma religião, não precisa um Deus determinando o que eles fazem, pois esse Deus está tolhendo
e privando ele de muitas coisas, privando as pessoas. Então não precisa uma religião falando, tem que ser uma religião mais livre, né? Essa ideologia, ela prega muito isso, ela vai nessa direção. E a família tradicional também não é os pais que têm que ensinar os filhos, mas é o Estado, é o governo, porque o governo vai dar um ensinamento padrão para as pessoas. Então a educação tem que vir do Estado. Os pais não são completamente os donos dos filhos, como eles pregam isso, né? Como se fosse assim. Então, por isso que a igreja prega tudo isso. Então, os cristãos pregam tudo isso, que a gente tem que seguir os princípios de Deus, a família como Deus deixou, tradicional, e a gente tem que ter a propriedade privada, que a gente conseguiu o nosso trabalho, né? Tirar o sustento só do teu rosto, então, que a gente conseguia da gente, e essa religião, essa ideologia prega contra isso. Por isso que os cristãos que pregam a favor disso são perseguidos. Isso porque essa ideologia que persegue o cristão, ela, ela é uma ferramenta que presta serviço ao inimigo de Deus. E o inimigo de Deus, ele quer acabar com a família. O inimigo de Deus, ele quer acabar com crescer e multiplicar, com povoar toda a terra. Ele quer destruir, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele não quer que um país se dê bem, que as pessoas evoluam, que o país tenha um progresso, porque tendo progresso, as pessoas vão viver bem, e vivendo bem, elas vão aumentar a sua população com saúde, com educação, com segurança, e aí vão ter uma vida com abundância, né? E aqui na Terra, e vão estar aprendendo sempre de Deus, aprendendo como viver de acordo com a vontade de Deus. E vão prosperar, os pais vão ter muitos filhos e vão conseguir criar e tudo. Então, a vontade do inimigo de Deus não é essa, né? Então, o inimigo de Deus, ele não age sozinho, porque ele é um espírito, mas ele age através das pessoas, porque ele quer atingir as pessoas. E para atingir as pessoas, ele tem que se adentrar, ele tem que se achegar e tomar posse através de pessoas, de algumas pessoas que vão administrar alguma coisa aqui na Terra. Então é o falso profeta, é através das religiões falsas, é através de governos que vão colocar leis que vão oprimir a população, que vão direcionar a população na outra direção, que vão pregar a palavra de Deus de forma errada, que vai fazer coisas para dificultar e destruir a sociedade. Então isso é perseguição, é a perseguição do inimigo de Deus que persegue, sempre perseguiu, né? Uma religião, às vezes persegue outra, tem tudo isso. Muitas vezes a Bíblia foi queimada, cristãos foram mortos, né? Foram mártires, foram crucificados, desde todo o tempo. E aí, até atualmente, existe isso. Por isso que, mesmo preso, Paulo encorajou os outros para que eles não tivessem medo de continuar pregando, pois o cristão verdadeiro, ele é capaz de entrar numa fornalha, mas não se ajoelhar diante de uma estátua, onde tem um poderoso ali, um rei, querendo ser Deus, querendo ser adorado, e as pessoas que seguem o verdadeiro Deus, eles vão negar a esse rei poderoso, porque o verdadeiro ser, a quem deve ser adorado para ele, é o Criador, no qual ele acredita que é o Deus que pode ajudar. Foi isso que fizeram Daniel e seus amigos lá em Babilônia. E foram jogados na fornalha 7 vezes mais ardente e não se queimaram, pois o Deus os livrou. O Deus dele livrou aqueles rapazes. Então, Paulo estava falando umas palavras para encorajar o pessoal dos filipenses, que era da igreja que havia caminhado com ele, aprendido com ele sobre Cristo. Então, ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se vocês estão achando aí que não é capaz de continuar pregando, só porque eu, que sou um líder, estou aqui, mas vocês conseguem. Ele falou, tudo posso naquele que me fortalece, para que os outros também entendessem que eles também podem. Porque não é eles, mas é Deus que vai estar... que vai ser a força neles para que eles preguem. Assim como foi Deus encorajou Moisés, Deus capacita os escolhidos. Então, ele pega pessoas às vezes fracas, mas ele capacita, ele ensina
muitas vezes as pessoas não precisam fazer uma faculdade, mas é como se Deus faz baixar um download ali, se as pessoas se abrirem para Deus. Quanto mais você se abrir para Deus, mais você realiza nele, e ele faz você entender e faz você pregar de forma destemida. E você vai servir a ele e realizar o trabalho que ele quer, fazer a vontade dele, que é levar essa palavra dele, continuar levando até o dia em que Cristo voltar para estabelecer a justiça. Então, essa palavra de Deus que está em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, foi o apóstolo Paulo, que estava preso e falou isso numa carta, essa frase junto com toda a pregação da carta, com todo o encorajamento que ele estava pregando ali através da carta, para que os cristãos continuassem pregando, para que a igreja não parasse, enquanto ele estava preso. Mas é importante a gente dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso se eu estiver alinhado com Deus. Se Deus achar que é o melhor caminho, ele vai permitir que isso aconteça, e aí aquilo que eu vou fazer, eu vou poder fazer e eu vou conseguir. Então, se aquela minha vontade estiver alinhada com os planos de Deus. Então, é melhor a gente, muitas vezes, nas nossas orações, deixar Deus decidir, pedir orientação a Ele para saber o que é melhor, do que a gente fazer escolha, os planos, né? Pedir para que Ele mostre, dê um sinal, porque Ele sabe o melhor caminho, as melhores ações, as melhores escolhas, que vão nos levar aos melhores resultados, e que vai dar certo com os planos dele, que Ele já tem também para nós, que Ele vai usar essa nossa vontade para alinhar a vontade dele, para nos trazer um resultado lá na frente, no final de tudo, né? Um final feliz, onde ele vai voltar para resolver. Porque se eu apenas disser assim, tudo posso, então eu posso matar, posso roubar, posso escolher quais são as leis que eu devo seguir, posso fazer da religião uma metamorfose ambulante, onde hoje eu posso fazer isso, amanhã isso aí já é antiquado, então as pessoas já estão vivendo de outro modo, isso aí é para pessoas quadradas, antigas, que agora a moda é essa, agora a gente tem que seguir diferente, porque todo mundo está fazendo isso, então vamos mudar. Deus não é tão assim cruel a ponto de nos tolher, a ponto de nos impedir de viver a vida com liberdade. A gente tem que ter a liberdade para escolher a cada momento, né? Aquelas músicas, né? Eu vejo um mundo melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Quer dizer, está falando mais ou menos, a gente interpreta, das leis de Deus, que são princípios firmes, que não mudam nunca. Então, essa letra dessa música diz que as pessoas, elas podem viver conforme a sua própria vontade, que Deus aceita todo mundo, que Ele é bonzinho, Deus é amor, e Ele vai aceitar as pessoas. Então, eu vejo isso por cima do muro, e lá na frente, nessa música fala, com habilidade para dizer mais sim do que não. Eu vejo uma sociedade com habilidades para dizer mais sim do que não. Na verdade, Deus, enquanto a gente está sob a sua permissão para o governo do inimigo de Deus, as suas leis foram criadas com muito mais nãos do que sim. Deus diz muito mais para nós não do que sim, né? Não comerás da fruta dessa árvore, porque senão certamente morrerá. Então, Deus não matará, não roubará. A maioria de suas leis, ela começa com a palavra não. Então, ele tem mais não do que sim. Quando o reino dos céus novamente for restabelecido na terra, e aí nós teremos mais sim do que não. Mas, por enquanto, a gente tem mais não do que sim. Porque Deus faz isso para nos privar, para que a gente privar dos erros, né? Para nos livrar de errar e de colher resultados ruins. Então, tudo posso, mas é naquele que me fortalece. O período mais importante dessa frase é naquele que me fortalece. Se eu estiver alinhado com Deus e se Ele permitir que isso aconteça, que eu realize aquilo que eu estou dizendo que posso. E a finalidade de Paulo foi para encorajar
aqueles seus amigos a continuar pregando. Se eu estava sendo líder ali na frente, liderando vocês e pregando, vocês também podem, Deus capacita. Foi nesse sentido. Tudo pode, naquele que me fortalece, foi nesse sentido, para encorajar os seguidores de Cristo a continuar pregando, mesmo diante das perseguições. Então, essa palavra é atual e ela vale para todo momento. Nunca houve um tempo em que a igreja deixou de ser perseguida porque a permissão para o inimigo de Deus, ela continua até Jesus voltar. Então, a igreja e a palavra verdadeira de Deus, ela sempre vai ser perseguida e aqueles que estão levando ela vão sofrer perseguição. Então, eles precisam estar alinhados com Deus para que eles se fortaleçam e aprenda e saiba qual é a vontade de Deus e o que Ele quer e continue servindo a Deus, se abrindo, que Deus vai capacitar e através deles vai usar eles como instrumento e vai levar essa palavra para quando Jesus voltar, o mundo já os caminhos estejam mais aplanados, mais preparados para a sua recepção, né? Então a palavra de hoje foi essa de Paulo, né, aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Capítulo 4, versículo 13.